Típica questãozinha que você olha e fala, man, what is this? Cara, o que é isso? Para quem não passou do Junior 3, a gente já faz aqui a tradução simultânea. Esse é o canal que mais cresce no YouTube. É, garoto. Constante organização, galera, um papo que eu não vou fazer assim, aprofundando muito, mas eu vou falar de situações bem importantes para vocês irem para a próxima prova do Enem. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O lance é o seguinte, ó, vamos ler a questãozinha aqui. Ele diz que o odor desagradável de peixe deve-se principalmente a compostos orgânicos que contêm um grupo amino. Ele botou aqui, ó, maravilhindo. E que representa um grupo alquil, não? Aqueles radicaizinhos de carbono, beleza? Um chefe de cozinha experimental dispõe em seu laboratório de 5 soluções aquosas, dentre as quais deve escolher uma para eliminar o odor do peixe, por meio da neutralização, beleza? Do grupo amino. Então, suponha que a molécula, né, responsável pelo odor é a metilamina, que está aqui, ó, com esse KB. Você fala, Vitão, que KB é esse? Calma, filho, a gente vai falar. O quadro apresenta dados de acidez e basicidade de algumas espécies químicas. Ele pediu para você considerar aqui, ó, fórmula do Ka, fórmula do Kb, ok? Aí ele me deu os compostos, o hipoclorito de sódio, o hidrogenocarbonato de sódio, né, o ácido etanóico, beleza? O cloreto de sódio, tá? E o nosso queridíssimo etanol. Galera, na malandragem primeiro, tá? Até pra galera que é mais afobada, tem uns afobados, tem aqui, resolve rápido, para de enrolar, os caras, pô, tá bom, filho. Vou mandar para os afobados esse aqui. Olha só, para os afobadinhos, beleza? Que assistem o Kill Bill, tá? O grupo amino, cara, quando a gente fala de compostos orgânicos, tá? As aminas pra gente, cara, grava isso. É a galera que tem um caráter o quê? Básico, beleza? Então, se você tá atrás, se você tem um composto, né, de caráter básico, você tem que ir atrás de quem? De um composto de caráter ácido para neutralizá-lo. Pronto. Nessa brincadeira aqui, ó, repara que ele te deu o Kb desse cara, tá? Primeiro que, ó, NaClO, você nem precisaria do Kb. O próprio Enem curte questões de hidrólise salina e você já saberia que esse sal aqui ele é formado por uma base forte e um ácido fraco. Logo, esse sal jogado em água, ele tende a aumentar o pH, deixar ele mais básico. Então esse menino pode ser. Show. O hidrogênio carbonato, a mesma porcaria. Ó. Mais uma vez, ó, o Na, lembra? NaOH, uma base forte. Ok? E aqui eu tenho um ácido fraco. Então esse cara em água tende a deixar o quê? O pH também o quê? Básico. Beleza? Aí você tem um ácido etanóico. É o cara que tem um K, né, relativamente alto, junto aos que estão aqui nas opções. O cloreto de sódio, ó, é um sal formado por uma base forte e um ácido forte, logo ele não tende a alterar o pH. Repara que o Ka dele, ó, é muito, muito pequeno, menos 15 aqui, cara. E o etanol, menos 16. Esse menino aqui, porra, menos ainda vai alterar o pH. Pronto, C, acabou a resposta. Show? Mole, né? Então, para os afobados, então aí, tá, filho? Você vê aí como é rápido matar a questão. Mas para quem está ainda engateando aí na química ou querendo aprimorar os seus conhecimentos, ok? Vamos trabalhar com aquela teoria mais basicona dos ácidos e das bases, que é a teoria de Arrhenius. Lembra que as bases liberam OH e o ácido libera o quê? H+. Então vamos supor que eu tenho aqui uma solução, beleza? Tá? Na verdade, vamos pensar que eu tenho aqui primeiramente água purinha, tá? E aí o que acontece, cara? Nesse copinho que só tem água, tá? Eu vou tacar um cadinho exatamente, ó, de NaOH. Esse ácido é um ácido inorgânico. Essa base é uma base inorgânica, uma base, como eu falei. A galera aqui, ó, formada por elementos da família 1A, são bases fortes. Então a gente trabalha a ideia
que tudo que eu tenho desse composto em solução, ele vai dissociar, ó, em Na+ e OH-. Beleza? Tranquilo? Então, quando eu acrescento um cadinho desse rapaz aqui nessa solução, tá? A água que estava ali, né, dissociada, mas muito pouco H+ e OH-, tá? Mas como você jogou uma solução básica com muito OH-, ok? O que aconteceu? A quantidade de OH- aumentou nessa solução comparado ao H+, e lembrando que o pH, ok? O pH ele fica maior do que 7, uma solução básica, tranquilo? E se você pensasse num ácido, né, como aqui um bem simples, ó, o HCl, tá? A gente também trabalharia a ideia de que ele libera H+ e Cl-, porque os ácidos diarrênios liberam H+. Quando a gente trabalha com bases e ácidos fortes, a gente muitas vezes nem fala, mas a gente está trabalhando com a ideia de um grau de dissociação ou um grau de ionização, né, sempre 100%. Ou seja, eu estou falando que tudo que eu tenho daquele composto de fato dissociou. Beleza? Quando a gente migra principalmente para os orgânicos, ok? A gente tende a trabalhar com bases e ácidos comparados com os inorgânicos sempre fracos, beleza? Então o que vai rolar? Quando a gente tem aqui, ó, ele está falando de uma base, vamos pegar aqui uma base aqui qualquer, fraca, mas inorgânica, tá? Como NH4OH, tá? Esse cara, ele vai tender a ter um baixo, ok? Vou inventar aqui, tá? Um baixo grau de dissociação. Vamos supor que 1%, ok? Então, o que vai rolar? Eu vou ter aqui a dissociação dele, ó, NH4 e OH-, beleza? E aí, quando a gente trabalha essa ideia das bases fracas, a gente vem e trabalha lá no equilíbrio químico com a constante de ionização, ou a constante básica, né? Por isso Kb, ok? Em que a gente tem a concentração do NH4 mais, tá? O OH-, beleza? E a gente tem aqui a concentração, ó. Lembra que é produto sobre reagente, né? Então NH4OH. Então tá aqui bonitinho representado. Então o que acontece? Como o grau de dissociação ele é muito baixo, 1%, eu estou dizendo que de uma quantidade X qualquer aqui do NH4OH, somente 1% dissocia em íons. Isso quer dizer que para as bases fracas, a quantidade desses caras aqui ela é baixa e como pouco dissociou, a quantidade desse rapaz ficou alta. Então, na sua matemática, que é um primor, está voando na mate, o Kb, ele para as bases fracas, ele tende a ser muito o quê? Muito baixo. Beleza? Tranquilo? Isso acontece de maneira semelhante com os ácidos. Beleza? Ele botou aqui o nosso queridíssimo ácido etanóico, ó, que dentre os orgânicos, ele ainda é um ácido, ele é muito ácido, ele é um ácido forte, ok? Mas comparado com os inorgânicos, a gente já disse que ele é fraco. Então esse rapaz, ele vai, ó, dissociar, beleza? Ionizar, né? Muito pouco, tá? Se eu usasse aqui o mesmo exemplo, ó, de 1%, ok? Esse nosso Ka, tá? Seria a mesma relação, ó, produto, tá? Sobre reagente. Então, para os ácidos e bases fracas, a gente acaba trabalhando com a constante de ionização, tá? Por mais que seja hipotético e nunca seja 100%, mas aqui no ensino médio, quando a gente for trabalhar com os fortes, a gente vai acabar trabalhando sempre com 100%, beleza? Então, aqui, ó, a mesma leitura, tá? COOH. Então, parte a mesma ideia, que esses caras, o Ka, ele vai, ó, baixando o... Por quê? Porque ele tem um grau de ionização baixo, tem poucos íons, ok? E
o ácido não ionizado continua alto, também diminui o Ka. Beleza? Então assim, cara, essa questão, você não precisava saber desse conceito todo, beleza? Eu coloquei aqui só para dar uma ilustrada, para a gente dar uma incrementada, porque a ideia do canal é essa, tá? E eu peço muito mais atenção aqui, ó, só para a gente botar mais um detalhe, cuidado quando o corno, né? Porque a gente já teve provas do Enem trabalhando, né? Ele falar do PKB, ok? E PKA. Lembra que PKB, PKA, PH, POH, esse Pzinho de desgramento aqui, ele é menos log desse cara que você está considerando. Ou seja, na matemática, se você, esquece o número da frente aqui, se você tem um KB igual a 10 a menos 7, o PKB é 7. Lembra que é menos log de 10 a menos 7. O menos 7 vai lá para frente. Ok? Esquece aqui, ó, esse valorzinho aqui na frente. Se o KB é 10 a menos 4, repare que esse número é maior que 10 a menos 7. E o PKB, ele fica 4. Beleza? Então tome cuidado com isso, tá? Porque você inverte a relação. Show? Né? Quem tem maior KB tem menor PKB. Show? Tranquilo? Quem tem menor KB tem maior PKB. Isso, né, dá uma confundida na mente do cidadão que não curte muita matemática. Beleza? Então, meninos, das respostas aqui, para neutralizar um KB de 10 a menos 4, né, para a gente aproximar as quantidades, né, de ácidos e bases nessa solução, só poderia ser, de fato, né, o ácido etanóico aqui, em que o Ka é 10 a menos 5 aqui, a ordem de grandeza. Beleza? Tranquilo, gente? Gente, realmente a questão, ela parecia ser difícil, mas ela é bem tranquila para quem tem um conhecimento razoável da nossa queridíssima química. Show? Um forte abraço, até a próxima.